Boa noite, pessoal! Quarta-feira, 19 horas, vamos começar aqui a nossa live. Vamos falar aqui no quadro Descomplicando o Seu Negócio. Toda quarta-feira nós vamos estar falando aqui sobre métodos, sobre estratégias para você conseguir aí alavancar o seu negócio, melhorar aí a sua gestão. Então, cada dia eu vou trazer um tema novo para te auxiliar a colocar aí a sua gestão mais redondinha, a organizar as coisas do seu negócio para que seja cada vez mais produtivo, para que vocês consigam realmente ter aí uma diferenciação em cada um dos seus negócios, ter uma diferenciação aí, colocar aí, né, organizar de verdade o negócio de vocês. Eu sou a Carol, para quem não me conhece, e o tema da nossa live de hoje é como deixar a sua rotina mais produtiva. Eu coloquei uma caixinha de perguntas esses dias para trás e as pessoas colocaram lá para mim que era um dos temas que elas queriam que eu viesse e que eu trouxesse aqui para elas, que seria esse, né? De como deixar a pouquinho da rotina e também falar um pouquinho de produtividade. Então eu uni aí esses dois assuntos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a trazer você muito mais produtiva. Amanhã você já começa a colocar em prática as dicas que eu vou deixar aqui pra gente poder, pra você poder ter uma rotina muito mais produtiva. Combinar? Começamos agora. Qual a sugestão? Débora, você já tem um nicho definido? Dentro da papelaria, dentro do artesanato? Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre produtividade, como deixar a rotina mais produtiva. E eu fiz um Google e pesquisei lá no Google o que é rotina. E o Google me fala: rotina é o hábito, é um hábito de sempre fazer algo, né? É sempre fazer algo do mesmo modo. Por exemplo, você levanta, calça o chinelo, aí depois que você calça o chinelo, você vai no banheiro, faz xixi, aí você escova o dente, aí depois que você escova o dente, você senta na mesa, você estuda, ou então você faz um café, ou você troca de roupa para ir pro trabalho, ou troca de roupa para trabalhar em casa. Então, isso que a gente faz cotidianamente, acordar, levantar, caçar o chinelo, escovar o dente, tomar banho, tudo isso equivale à nossa rotina, né? E para que a nossa rotina, para que o nosso dia a dia seja mais produtivo, eu também pesquisei o que é a palavra produtividade para trazer para vocês literalmente o que é a palavra produtividade, né? Então, produtividade é a relação entre a quantidade dos produtos produzidos e o tempo necessário para a sua produção. Então, produtividade está muito mais ligado a quanto eu consigo produzir dentro do meu trabalho, quanto eu produzo como mãe, quanto eu produzo como mulher, do que exatamente a rapidez do que eu produzo, né? Tá muito mais ligado à qualidade do que à quantidade. Claro que para a gente ser produtiva, a quantidade a gente vai levar em consideração, mas a qualidade do nosso trabalho, principalmente nós que trabalhamos aí com produtos personalizados, a gente tem que levar muito mais em consideração a qualidade. Mas para que a gente seja realmente produtiva e tendo qualidade nos nossos negócios, nos nossos artesanatos, em tudo que a gente entrega para o nosso cliente, a gente precisa aprender a ser mais produtivo. E até no final da live eu vou falar para vocês algumas dicas que eu aplico no meu negócio e que dá muito certo para melhorar a minha produtividade. Oi, Amalgi, boa noite! Por que, gente, que ter uma rotina é importante? Por que, Carol, que ter uma rotina é tão importante pensando aí na produtividade, né, na qualidade do nosso trabalho?
Quando a gente não tem uma rotina bem definida, né, pré-definida ali, já bem organizada, o que acontece? A gente fica perdido, fica parecendo que assim, e agora? O que eu tenho pra fazer? Será que agora eu vou fazer uma caixinha? Será que agora eu vou fazer uma arte? Será que agora eu vou lavar a vasilha? Será que agora eu vou... Pra gente que trabalha em casa, né? O que eu vou fazer, né? A rotina, a importância de se ter uma rotina é para te dar um norte, para te dar uma direção do que você vai fazer. Então, é muito importante. A Abla tá falando aqui, ó, a produtividade afeta até na precificação dos produtos. Com certeza, Abla, porque quanto mais produtiva nós somos, melhor vai ser a nossa precificação, porque nós trabalhamos com produtos personalizados e na precificação a gente leva em consideração o tempo que a gente utiliza, né? Então, se a gente utiliza um tempo maior do que aquilo que a gente cobrou, a gente tá perdendo dinheiro. Então, com certeza, a gente ser mais produtivo, a gente vai ter aí uma precificação mais correta, a gente vai estar cobrando mais, melhor. Porque se eu falo que eu faço um topo de bolo em 1 hora e eu consigo diminuir com todas as técnicas de produtividade, eu consigo aí diminuir o meu tempo de produção, né? Eu fui mais produtiva naquele momento. O que acontece? A gente consegue, então, colocar outros itens para fazer junto. E a gente ganha no montante. A gente ganha na quantidade de itens que a gente vai conseguir produzir, né? A gente vai estar aí ganhando muito mais na quantidade pela nossa melhora da produtividade. Muito bem colocado, Abla. Com certeza a precificação faz muita diferença na nossa produtividade e a produtividade faz diferença na precificação. Um está totalmente ligado ao outro. Como eu estava falando, quando a gente pensa na rotina, quando a gente estabelece uma rotina, a gente começa a ter mais organização no nosso negócio. E quando a gente tem um negócio muito mais organizado, quando a gente sabe, quando a gente tem uma direção, a gente consegue ser mais produtivo. Então, a nossa rotina, ela está totalmente ligada à nossa produtividade. Então, se eu consigo, né? Se hoje eu consigo organizar a minha rotina de forma que eu fique mais produtiva, eu preciso pensar o que eu posso fazer para que a minha rotina seja mais produtiva. Então, a gente vai pensar, o que eu posso fazer para que realmente a minha rotina seja mais produtiva? Eu posso acordar um pouquinho mais cedo para poder preparar um café, deixar o café preparado para as crianças. Você pode acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer a sua atividade física. Você pode acordar, ou você pode... não, eu não produzo bem de dia, eu prefiro trabalhar à noite. Então, você pode se dar o luxo de acordar um pouquinho mais tarde e você conseguir se organizar. Aqui, pra mim, de verdade, a minha rotina, ela fica melhor quando eu acordo cedo. Se eu, em dias de trabalho, acordo muito tarde, eu deixo pra acordar ali por volta de 8h30, 9 horas, pra mim amanhã não rende, eu fico super improdutiva, eu fico ali procurando o que eu tenho pra fazer, porque aí eu tenho que fazer café, eu tenho que organizar o café das crianças, eu tenho que sentar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar alguma coisa, eu tenho que ver no meu planejamento o que é que eu tenho ali pra fazer. Então, quando eu coloco tudo isso, né, coloco tudo isso na ponta do lápis, eu percebo que eu acordando mais tarde, eu não tenho uma produtividade tão grande. Segunda, criei 40 caixas para postar na terça. Na segunda à noite, recebi pedido de mais 22 unidades de outro cliente. Do nada, fiquei mega produtiva em foco para aproveitar o caminho do correio. Olha aí, aproveitou tudo que você tinha de encomenda, né? Pegou uma encomenda de última hora e ainda conseguiu levar tudo junto no correio. Isso é produtividade, é otimizar o seu tempo. Isso acaba sendo, como se diz, isso está totalmente ligado à produtividade do seu negócio. Com certeza, Malgi, com certeza. Então, a gente precisa pensar na nossa rotina estrategicamente. A gente precisa colocar a nossa rotina
Numa estratégia linear. Então eu vou pensar, se eu não produzo bem, se eu acordar tarde eu não produzo bem, vai adiantar se hoje eu perdi o horário para acordar, né? Vamos supor que eu acordei hoje 9 horas da manhã porque eu perdi meu horário. Se eu sei que eu sou improdutiva quando eu acordo tarde, adianta eu tentar ficar amassando barra ali, se eu não vou fazer nada que realmente vai fazer diferença no meu dia, então o que que eu faço? Quando eu acordo atrasada, quando eu percebo que eu estou improdutiva, eu quebro a minha rotina. Então eu paro, eu descanso, eu sento, eu vou brincar com as crianças, eu sento, eu vou assistir alguma coisa na televisão. Por quê? Porque eu sei que eu vou aproveitar muito melhor o meu tempo se eu fizer isso, porque à tarde eu volto muito mais concentrada, eu volto muito mais produtiva, porque eu consigo realmente colocar tudo isso no papel, né? Eu consigo colocar no papel não, eu consigo colocar a minha produtividade dentro da minha rotina. Então, cada um de vocês precisa avaliar a sua rotina. Se vocês rendem melhor de manhã, então acordem mais cedo. Aqui a minha rotina, por exemplo, eu gosto de acordar por volta de 6 às 6:30. Quando eu acordo 6, eu faço algum exercício. Agora eu voltei à minha rotina de exercício. Se Deus quiser, nós vamos manter. Eu acordo cedo, eu faço o meu exercício de 6 às 6:30 por aí. E aí eu fico depois que eu faço o exercício, eu fico muito agitada, a endorfina tá muito alta. Então eu dou um tempo, eu sento, eu respiro, eu espero, eu tomo banho, eu faço um café. Depois que eu faço tudo isso, eu sento, eu estudo no mínimo meia hora ali, pra depois eu dar start nas outras coisas que eu preciso fazer. Por quê? Porque é o horário que a minha casa está calma, é o horário que os meus filhos continuam dormindo, é um horário que eu consigo ter mais aproveitamento de estudo. Então, pra mim, a melhor forma que eu encontrei foi acordando mais cedo que todo mundo para poder começar a estudar, ter essa rotina de estudo, e hoje eu já consegui estabelecer muito bem essa rotina de estudos. E para mim, me deixa mais produtiva acordar cedo do que acordar mais tarde. E quando eu acordo mais tarde, que eu quebro a minha rotina ali, eu não vou direto trabalhar, né? Só se eu tiver algo muito importante para entregar e não tiver outra opção. Aí eu vou e tento tirar todos os meus ladrões ali de tempo, né? Todos os meus ladrões de produtividade para conseguir aí focar e fazer o que precisa ser feito. Então, é muito importante a gente ter uma rotina. E se necessário, até você criar o hábito, anote tudo o que você tem para fazer, porque isso vai fazer muita diferença na produtividade do seu negócio, né? Na produtividade do seu trabalho. Organizando a sua rotina, você vai conseguir ser mais produtivo no final das contas. Então, estabelecer prioridades também dentro da rotina é muito importante. É o que eu acabei de falar. Para mim é uma prioridade hoje eu fazer exercício físico. Por quê? Porque eu preciso estar bem comigo mesma para que eu possa estar bem com as outras pessoas. E eu até entrando um pouquinho na minha história, eu fiquei por 7 anos super linda, maravilhosa na dieta, fazendo dieta linda, maravilhosa, com peso super controlado e fazendo exercício. Então eu tinha 2 anos que eu fazia exercício todos os dias, e isso pra mim fez muita diferença. O ano passado, em março, eu fui pra praia nas minhas férias, e na volta da praia eu perdi toda a minha rotina e eu acabei ganhando 12 quilos na pandemia, né? Então isso tudo me deixou super improdutiva, porque eu vinha, né, improdutiva, eu vim ganhando peso nesse momento ali, parei de olhar para minha alimentação. E quando eu tô com a alimentação regulada, quando eu tô fazendo exercício físico, porque isso traz para mim um bem-estar muito grande, eu sou muito mais produtiva. Por incrível que pareça, a primeira semana pra mim é pesada, porque eu fico muito cansada pra estabelecer essa nova rotina. Mas depois que eu estabeleço essa rotina, criando aí as minhas prioridades, principalmente nesse momento que eu quero estar bem comigo mesma, eu acabo estabelecendo aí também essa rotina, estabelecendo essas prioridades pra mim. E quando eu estabeleço essas prioridades, eu me sinto muito mais produtiva. Então hoje, pra mim,
é uma prioridade a minha alimentação, é uma prioridade o estudo, é uma prioridade o trabalho. Então, tudo que eu coloco como prioridade, eu consigo incluir dentro da minha rotina e que fique leve, não fica pesado, tipo assim, ai meu Deus, vou ter que acordar 6 horas da manhã de novo. Não, eu fico feliz de acordar 6 horas da manhã, mesmo às vezes tendo dormido tarde. Por quê? Porque isso faz bem pra mim e me deixa produtiva. Então, organize você também a sua rotina, pense aí em tudo que você pode fazer que vai trazer mais produtividade para você. Se você prefere trabalhar mais à noite e tem essa condição de trabalhar à noite, então separe a parte da manhã para cuidar das suas coisas, para cuidar da sua casa, se você tiver filhos, para cuidar dos seus filhos. E trabalhe na parte que você tá mais produtiva, né? Para você focar. E como que eu crio uma rotina, né? Para que isso seja realmente efetivo na sua produtividade. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero comentar aqui com vocês, que é adicionar hábitos novos às rotinas que você já tinha. O que é isso, Carol? Adicionar hábitos novos às rotinas que eu já tinha. Eu não tinha uma rotina específica de estudo. Então, o que eu fiz? Todos os dias eu tava acordando e escovando o dente e indo direto estudar. Já fazia o café, sentava e estudava. Porque mesmo cansada, o café me ajudava a dar uma despertada para poder focar nos estudos. Então, isso pra mim foi muito mais fácil. Hoje eu já acordo sabendo que eu vou acordar e eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu estabeleci isso como prioridade. Então, isso ficou muito mais fácil. E aí, isso tá virando rotina no meu cotidiano. Porque até final de semana, às vezes o meu celular não vai despertar 6 horas da manhã, mas o meu corpo já está acostumado a acordar por volta de 6, 6 e meia. Eu desperto e volto a dormir no final de semana, no domingo. Mas no sábado e nos outros dias, eu faço do mesmo jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Eu mantenho a minha rotina acordando cedo. E como eu falei, em alguns momentos eu acabo aí quebrando a minha rotina. Em um dia ou outro, que às vezes eu tô muito mais cansada do que no outro dia, e eu acabo quebrando a minha rotina pra poder conseguir produzir mais. A Carol tá falando aqui, ó, estou assim, acordo 6 horas todo dia. Outro ponto que é muito importante para estabelecer uma rotina é ser consistente. É fazer todos os dias. É o que eu acabei de falar. Como eu estou fazendo todos os dias a mesma coisa, então eu estou sendo consistente. Eu estou trazendo aqui eu estou criando realmente um hábito dentro da minha rotina. Então, é importante que a gente comece e não pare, porque o corpo sente, né? E se você é produtivo dessa forma, então seja consistente na forma que você é produtivo. Outro ponto que eu trouxe para vocês é planejar. A gente precisa se planejar. Quando a gente planeja o outro dia, quando você sabe o que você tem para fazer, fica muito mais fácil estabelecer a rotina diária do seu negócio, da sua vida pessoal, independente. Planejamento é a base para tudo na vida. E outro ponto que pra gente criar a rotina é a gente pegar leve, a gente não se cobrar tanto. Igual eu falei no início, se hoje eu ia acordar às 6 horas da manhã e não deu tempo de eu acordar, ou o celular não despertou, eu tava muito cansada e eu falei, nossa, eu vou me permitir dormir até um pouquinho mais tarde, tá tudo bem, não fique se cobrando, sabe? Ficar, ai meu Deus, eu tinha que ter acordado 6 horas, porque eu não acordei 6 horas, e aí agora o dia não rendeu. Porque quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente falar daquilo ali, né, do que a gente do que a gente deixou de fazer, a gente tá com uma cobrança muito grande em cima da gente, e isso não vale a pena, a gente ficar se cobrando o tempo inteiro. Então a gente precisa pegar leve com a gente mesmo, pra quê? Pra que você consiga estabelecer a sua rotina, porque se a gente pega muito pesado, a gente vai acabar não conseguindo aí colocar tudo o que precisa dentro da rotina, e aí em algum momento aquilo ali que tá muito pesado vai deixar de ser rotina, né? Aquilo que tá muito pesado você vai deixar de fazer, porque você não vai conseguir colocar em prática, né? A rotina
E a rotina, né, ela virão com os hábitos e com o tempo. A gente precisa dar tempo pra quê? Pro corpo acostumar. A gente precisa dar tempo pra tudo, né? A gente precisa criando essa rotina, tendo os novos hábitos diários, a gente vai aí criar realmente essa rotina e conseguir colocar dentro dessa rotina uma produtividade muito maior. A Lu tá falando aqui que ela se cobra muito. A gente tem que se cobrar no momento que precisa ser cobrado. Mas em alguns momentos a gente precisa pegar leve com a gente, porque senão a gente vai acabar querendo desistir. Porque aquilo ali tá tão pesado, aquilo ali tá tão difícil de fazer, tá tão difícil, por quê? Porque acontece, aí sempre que acontece algo ruim, a gente se cobra cada vez mais. Então a gente precisa pegar leve com a gente também. A gente precisa se permitir errar, porque todo mundo erra, é do ser humano, né? Então o ser humano erra, então a gente precisa também pegar leve com a gente, e esse é um ponto que a gente precisa levar à risca, viu, Lu? Então, como que a gente vai ter uma rotina aí muito mais produtiva? Como que a gente vai conseguir colocar dentro da nossa rotina uma produtividade maior? Criando esses hábitos, né? Criando esses novos hábitos, sempre que a gente precisar, sempre que a gente vê uma necessidade. Por exemplo, eu quero estudar mais. Então, crie uma rotina, dentro da sua rotina que você já tem hoje, crie esse hábito de estudo e seja consistente nele. Então, dentro da sua rotina, crie o hábito de fazer a gestão financeira. Dentro da sua rotina, crie o hábito de pensar todos os dias em algo diferente para o seu negócio. Se não for todos os dias, pelo menos uma vez na semana você pensar em novas estratégias, né? Então isso vai trazer mais produtividade. Porque tudo que a gente deixa para cima da hora, tudo que a gente não tem um planejamento, tudo que a gente faz ali porque tem que ser feito, isso acaba deixando a gente improdutivo, porque a gente fica ali no desespero para resolver, para fazer e acontecer, e aquilo às vezes não acontece porque nós não conseguimos aí se organizar e colocar isso tudo no planejamento. Então, para que a nossa rotina seja mais produtiva, se planeje, tenha um plano de ação diário, coloque no papel. Isso é muito importante, gente. Colocar no papel manda uma mensagem pro nosso cérebro para falar assim, para lembrar daquilo. Porque quando a gente às vezes e anotar no celular é bom? Mas quando você escreve, parece que aquilo ali a gente mentaliza. Uma coisa que eu tenho falado muito e que foi até num curso que eu fiz de inteligência emocional, que o nosso cérebro acredita naquilo que a gente fala. Então a gente precisa ser positivo também. A gente precisa pensar positivo, que isso vai fazer total diferença no nosso negócio também. E outra coisa que eu quero perguntar pra vocês, e eu queria aí que vocês interagissem. Ser produtivo é igual a ser rápido? Me fale aí nos comentários. Conte pra mim. O que vocês acham? Ser produtivo necessariamente é ter que ser rápido? Esperar os comentários. Então me conte aí se... Não, exatamente. A Mimos Criativos falou aqui que não. E é exatamente isso. Pra gente ser produtivo, a gente precisa ter qualidade. E quando a gente tem qualidade, mesmo que a gente demore um pouquinho mais para finalizar aquele projeto que a gente fez ali, que a gente tá montando, mas se a gente ser produtivo, a potinho de afeto, ser produtivo é administrar bem o seu tempo. Exatamente. É a gente ter qualidade de tempo. A Mimos falando aqui também, ser produtivo é concluir tudo aquilo que colocamos como meta para aquele momento. Exatamente, Mimos Criativo. Acho que não, mas acaba sendo. Não é, Lu? Ser produtivo não é ser rápido. Ser produtivo é ser ágil, né? Ágil em que sentido? É você colocar ali dentro do seu planejamento diário, tudo que você realmente precisa fazer e você executar isso. E se uma dessas tarefas você não conseguir executar, não se cobrar.
tirar ela dali e colocar ela em outro dia para ser feita. O importante é fazer com qualidade, principalmente no nosso trabalho. Porque não adianta eu ser rápida e fazer um topo mal feito e entregar para o meu cliente. Ele vai comprar de mim de novo? Não vai. Então, não vale a pena a gente ser rápido só para entregar. A gente precisa ser rápido com qualidade. Então, a rapidez, ela não é o ponto principal da produtividade. O Ateliê Puro Charme falou, não é ter que ser rápido, mas se você é produtivo, consequentemente, você realiza os trabalhos mais rápidos. Exatamente. Não, quanto mais rápido tento ser, mais errado as coisas dão. É incrível. Exatamente, gente. Quando a gente tá com pressa, parece que nada dá certo, não é? Parece que quando você tá ali, ó, Hoje eu tinha um topo pra fazer de manhã, que era pra me entregar ainda na parte da manhã, e aí parece que tudo deu errado. Aí eu cortei, e aí o negócio não deu certo. Aí eu tive que imprimir e cortar de novo, aí não deu certo de novo. Então, eu falei assim, então tá, eu não vou sofrer. Agora eu vou acalmar e vou fazer com tranquilidade para que eu possa concluir o que eu me propus a fazer. Porque senão, gente, eu ia ficar ali com raiva daquilo, ai, que meleca, esse negócio não dá certo. E aí, o que ia acontecer? Nada, por quê? Porque eu tô só reclamando ali, porque as coisas não iam dar certo porque eu tô reclamando. Mimos criativos, acho que o ideal é se desligar de tudo aquilo que te faz procrastinar. Exatamente. Organizar o tempo, a Zane Artes falou. Isso. É igual entrar no WhatsApp, já era. A gente se distrai e atrasa tudo. Não só no WhatsApp, viu? Isso aí são os nossos ladrões de tempo. WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo que te rouba tempo, isso aí atrasa a sua produtividade. Tudo que te rouba tempo. Então, a gente precisa determinar tempos, de tempos em tempos, para a gente poder ser produtivo. E eu quero trazer aqui para você, ser produtivo é a gente ter inteligência e organização. Quando a gente tem inteligência na nossa organização, quando a gente se planeja, a gente consegue ser muito mais produtivo. E eu trouxe aqui algumas dicas para entregar aqui para vocês como ser mais produtivo, como melhorar aí a sua produtividade. E são dicas, meninas, que dá para vocês aplicarem sem esforço. São dicas que dá realmente para colocar em prática muito rápido. Dá para você falar assim, nossa, isso aqui eu consigo fazer amanhã. Ou isso eu consigo fazer hoje ainda. Então, eu quero que, não sei se vocês estão com papel e caneta na mão, mas anotem essas dicas. Se vocês já não sabiam essas dicas, anotem para vocês colocarem em prática aí no negócio de vocês. A primeira dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem com uma produção muito alta, faça pausas nas produções. Faça pausas. Quando você perceber ali que o seu negócio, que você tá trabalhando ali e que não tá rendendo, você tá ali, ó, tentando e aquele negócio não acontece, para, respira, sai do ambiente. Sai do ambiente. Não fique ali, não fique naquele ambiente que você tá. Dá uma volta, vai respirar para as coisas poderem voltar a acontecer, para você voltar a ter criatividade. Isso também serve muito para criatividade. Às vezes a gente tá ali, ó, tentando fazer alguma coisa pro seu cliente, né? Vamos supor que a gente tá pensando numa arte pro nosso cliente, montar um topo de bolo diferente, ou fazer qualquer outro, alguma coisa que precise aí da sua criatividade. Então, o que você vai fazer? Você tá ali tentando, abrindo, pesquisando, fazendo pesquisa, procurando algo e parece que a sua mente tá parada. Então, você vai sair daquele ambiente que você tá, vai levantar. Se você conseguir dar uma volta, eu moro num condomínio, às vezes, quando eu preciso, eu paro tudo, eu fecho tudo, sento na sala, vou conversar com as crianças, vou assistir alguma coisa diferente para poder o cérebro voltar a oxigenar e voltar a ter criatividade, melhorar a minha produtividade. Porque não adianta ficar ali sentada, mexendo. Às vezes eu tenho alguma coisa para fazer. Ontem foi uma dessas noites. Eu tinha que montar umas artes para poder fazer umas etiquetas, uns cadernos de uma cliente minha.
ela me pediu umas artes maiores pro caderno dela e ela me mandou algumas referências. E aí eu comecei a pesquisar essas referências que ela me mandou. Mas sabe quando nada fluía? Eu falava assim, gente, mas já tem meia hora que eu tô pesquisando e não achei nada parecido com o que essa mulher quer. Porque, na verdade, eu não faço igual, mas eu pego a referência e vou em busca de algo parecido para poder atender aquele cliente. E aí tô ali buscando, procurando alguma coisa e não achei. O que eu fiz? Parei, fechei tudo e fui dormir. E aí hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi voltar nessa arte. E eu fiz ela em quê? Em 20 minutos. E ontem eu fiquei meia hora procurando alguma coisa e não consegui achar. Então, quando a gente faz pausas, né? Por exemplo, ontem à noite eu tentando agilizar o trabalho de hoje, acabei não agilizando, diminuindo, aumentando o tempo de trabalho, né? Ficando mais tempo trabalhando e não tive produtividade. Então, sem produtividade, isso acaba minando aí sua criatividade, o seu tempo. Então, quando a gente é mais produtiva, a gente consegue realmente ter mais tempo para pensar em outras coisas, principalmente nas estratégias do seu negócio. Outro ponto, outra dica que eu trago para vocês, né? A primeira é faça pausas a cada 1 ou 2 horas. A segunda, planeje a sua semana no domingo. Então, a gente que já tem aí uma rotina de trabalho, a gente já sabe o que a gente tem para entregar naquela semana, se no domingo você já sabe tudo que você tem para entregar na semana, já pega aí o seu caderninho de planejamento. Eu tenho um caderno de planejamento, ele não tá aqui agora, senão eu ia mostrar pra vocês, mas eu tenho um caderno da Tilipra de planejamento. E eu coloco ali, por exemplo, segunda-feira. Todas as segunda-feiras eu tenho mentoria às 8 horas da noite. Então, eu anoto lá no domingo, quando eu vou fazer o meu planejamento da semana, eu anoto no meu caderno. Mentoria, 8 horas da noite. E aí, eu venho colocando no meu planejamento tudo que eu tenho para fazer na semana. Então, eu coloco se eu tenho live agendada, se eu tenho que fazer os posts da semana, eu coloco. Se eu tenho que fazer outros itens que eu tiver que fazer, algum topo de bolo, eu já coloco a data que eu tenho que entregar. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um topo de bolo na sexta, então eu coloco ele na quinta, porque eu tenho até quinta-feira para fazer, porque sexta-feira já é a data da entrega. Então, eu colocando tudo isso no meu planejamento, nesse planejamento, eu consigo ser muito mais produtiva, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Porque por mais que eu tenha um monte de coisa pra fazer na semana, se eu separo eles em blocos de prioridades, então eu coloco na segunda o que é prioridade. Porque as coisas que eu tenho que entregar mais rápido. E eu coloco lá na sexta, talvez aquilo que eu tenho que entregar na outra semana. Se eu conseguir chegar até ali e fazer tudo que eu tenho pra fazer. Eu vou mostrar, vou ver se eu consigo achar meu marido aqui pra ele trazer pra mim meu caderninho de planejamento. Ele não tá aqui mesmo. Ele ficou ali no escritório. Então, quando eu faço isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar parando pra pensar, e agora, o que eu tenho que fazer? E agora, qual que é o próximo item que eu preciso fazer? A Abla falou aqui, ó, o prazo de entrega é muito importante porque dá tempo de fazer as pausas e parar se você trava para voltar depois. Exatamente. Então, sempre ter um prazo de entrega antes, né? Colocar para você fazer antes do prazo real de entrega para o seu cliente. Para quê? Para você ter exatamente isso que a Abla falou. Se você travou na criatividade ou o dia não tá rendendo, você tá muito cansado porque trabalhou muito no dia anterior, então você tendo esse prazo aí para poder entregar esse produto pro seu cliente, você acaba ficando mais tranquilo, porque você sabe que você tem que entregar amanhã, mas só que você tem hoje o dia inteiro para fazer, e se precisar você ainda pode acordar um pouquinho mais cedo e produzir aquilo dentro daquele período ali ainda que você tem para entrega. A Cris tá falando aqui, ó, eu uso o Trello para organizar a semana. Ali eu consigo colocar link, fotos de referências, porque assim eu não abro o Zap para ver e acabo rendendo o dobro. Ótima dica, Cris.
Eu uso o caderninho de planejamento e o Trello, eu também utilizo o Trello, mas eu utilizo o Trello com outras finalidades. Eu sou muito de escrever, eu escrevo. Esse caderno meu aqui, ó, é o meu caderno de estudo, vou mostrar aqui pra vocês. Passar, né? Aqui, ó. Eu anoto tudo no caderno, eu sou muito de caderno, ó lá, ó. Isso aqui é tudo anotações dos cursos que eu tenho feito recentemente. Então aqui, ó, e aí eu vou colocando, eu quero achar uma folha que tá coloridinha. Eu vou colocando de várias cores pra mim poder, aqui, ó, colocando de coloridos, pra mim poder ir me direcionando, pra mim poder ter direção aqui do que eu preciso fazer, pra mim poder conseguir absorver. Agora deixa eu achar a página que eu perdi. Pra me conseguir absorver tudo que o curso que eu tenho feito tá me proporcionando. Achei. Mas se eu não mostrar aqui, eu mostro nos stories pra você, tá? O que é Trello, meninas? Trello é um app, viu, Lu? Depois eu quero ver um aplicativo para organizar sua vida em cartões. É um app de produtividade. Você faz blocos, né, de produtividade dentro do Trello. Ele é bem bacana. Depois eu vou trazer numa live dicas de aplicativos que eu tenho usado, que tem dado muito certo. Então vai ser um outro assunto que eu vou trazer para vocês. Eu tenho em quadro de cortiça na frente do computador que eu coloco post-its com o que eu preciso fazer. Me ajuda muito, exatamente. Ser visual, né? Ficar ali nas nossas vistas o que a gente realmente precisa fazer faz muito sentido. Hoje em dia existe o quadro de cortiça que você pode colocar, né? Colocar tudo que você precisa ali dentro dele. Tem também quadros que você pode escrever. Outra dica que eu vou dar pra vocês disso é você comprar, às vezes você trabalha num local que dá pra colocar um vidro. O vidro também, né, um vidro jateado ou colocar uma película no vidro, você consegue escrever de canetinha nele e apagar sempre que precisar. Então vale a pena também, pensando aí no planejamento semanal, pensando aí em ter tudo nas vistas o que você precisa pra produzir os seus itens. A Ateliê Puro Charme tá falando. Trabalho só com topos, planejo minha semana, tenho várias parceiras confeiteiras. O problema é que elas recebem pedido de última hora, de um dia para o outro, ou até para o mesmo dia, atrapalhando todo o planejamento. Uma dica que eu te dou para poder melhorar isso é o quê? Eu também pego coisas de última hora, porque tem algumas parcerias, não tem jeito da gente deixar elas na mão, né? Então, uma dica que eu te dou é você tentar adiantar tudo que você já tem proposto. Se você, por exemplo, hoje sobrou um tempinho, pegar ali talvez aquele topo que você teria que para entregar no outro dia e já subir aí para aquele dia que você conseguiu ser mais produtiva, que aí você consegue sobrar um tempinho a mais ali no final da semana, né? Para você conseguir atender essas demandas de última hora. Amei o vidro, já vou providenciar. O vidro, ele também vale muito a pena pro planejamento, né? Ter um vidro ali à vista também. O mesmo acontece comigo pro Charme, mas eu faço o seguinte, já adianto o que tem pra adiantar, sei que na quarta pipoca de pedidos. Aí, ó, acabei de falar. Aí, quando chegam os novos pedidos, eu já vou montando à medida que vão me mandando. Isso mesmo, quando a gente consegue adiantar, né, os pedidos da semana, você consegue ter uma margem aí para liberar um tempinho aí pro próximo cliente que vai vir aí. Como você já sabe que isso tem sido rotina para você, que essa parte das boleiras, de fazer pedido de última hora e você pega, a gente acaba pegando, então o ideal é que a gente tenta fazer isso. Perdi a do vidro. Dá pra repetir? O vidro, o vidro é para você usar como planejamento. Uma das nossas amigas aqui, das nossas colegas, falou assim que ela usa um quadro de cortiça. Aí eu falei que hoje tem quadro de cortiça, tem aqueles quadros que você escreve de canetinha, né, quadro branco, e tem também o vidro que você vai conseguir ter o mesmo efeito. Eu gosto do papel e tem gente que gosta de estar mais no visual. Então você vai colocar aí o seu
planejamento, né, as coisas que você tem que fazer na semana à vista para que você não se perca e você seja mais produtivo. Outro ponto que eu acho muito importante e para mim faz total sentido na minha produtividade é manter o meu ambiente organizado. Gente, quando eu consigo deixar meu ateliê organizado na noite anterior, no outro dia eu já acordo e já parto para o trabalho. Eu não preciso parar, perder tempo ali para organizar tudo. Então eu já volto tudo pro lugar na noite anterior. Só se aquilo que eu estou fazendo eu vou continuar no outro dia, então eu organizo a minha bagunça, né? Eu deixo tudo que eu sei o que é a minha bagunça. Então eu sei o que cada um tem ali, o que cada um tá disposto na mesa. Mas se eu não vou mais utilizar aquele produto, porque tudo que eu fiz já acabou, se eu já terminei aquela encomenda, então eu já paro, organizo tudo daquela encomenda para me começar a nova encomenda. Isso me agiliza muito, ajuda muito a minha produtividade. A Mimos Criativo tá falando, eu também, se tiver bagunçado eu não consigo trabalhar. Isso para mim faz muito sentido na minha produtividade. Outro ponto que a gente já até comentou aqui na live e que eu vou falar aqui pra vocês é identificar os ladrões de tempo. Como assim, Carol, identificar os ladrões de tempo? A gente precisa ver o que é que está roubando o seu tempo. E a gente já falou que o WhatsApp rouba tempo, o Instagram rouba tempo, o Facebook rouba tempo. Às vezes até programas de edição rouba tempo, dependendo da edição que você tá fazendo, por exemplo, Canvas, para você fazer post, essas coisas. Então, a gente precisa saber administrar esses ladrões de tempo. Então, uma das dicas dentro dos ladrões de tempos que eu indico para vocês fazer é desativar as notificações do celular. Desative todas as notificações do celular. Quando eu preciso focar realmente naquilo que eu preciso fazer, o que eu faço? Eu utilizo um iPhone, o meu celular é um iPhone, e nele tem uma opção de uma luazinha. Então, sempre que eu preciso focar e que eu não quero ser incomodada, eu abaixo, eu coloco a luazinha como se eu fosse dormir. Porque aquela luazinha é para não incomodar. Se o celular ele está aberto, se eu tô mexendo nele, as notificações vêm. Mas se eu bloqueio ele, deixo ele na mesa, né, na mesa, em qualquer outro lugar, as notificações não vão ficar aparecendo. Elas não vão ficar a todo momento aparecendo. Porque aparecer uma notificação, qual que é a vontade da gente? É clicar e lá ver. É clicar e rodar o Instagram. Porque aí, às vezes você recebeu um direct no Instagram e você vai lá ver. Aí, a hora que você tá vendo, você já tá lá no explorar do Instagram. Porque do direct você foi pro feed, do feed você já foi pros stories, dos stories você foi lá pro explorar do Instagram. E aí você perdeu quanto tempo ali que você poderia estar sendo muito mais produtivo. Então, pra mim, faz muito sentido e dá muito certo desativar as notificações, colocando a luazinha no meu celular, que eu não recebo essas notificações. Então, eu não vou no programa e desativo a notificação, mas eu coloco a luazinha que já resolve o meu problema naquele momento que eu preciso produzir. A Cris tá falando aqui, ó, o meu ladrão de tempo é meu filho, me chama toda hora. Cris, tem que sentar e conversar. As crianças hoje em dia tá muito inteligente. A Amora tá falando aqui, ó. O meu ladrão de tempo é o bebê. Você nem tem bebê, Amora. O bebê é o marido dela, gente. Vocês acreditam que ela chama ele de bebê? É um bebezão, na verdade. Então, hoje, com os meus filhos, o que eu faço? Para mim ter um pouco mais de produtividade. Tem dia que não tem jeito. As crianças vão mesmo parar e chamar a gente a todo momento. Mas eu sentei e conversei com os meninos. Falei, olha, eu preciso trabalhar. A mamãe trabalha aqui em casa. Então, eu preciso que vocês vão brincar, vocês dois. Vocês resolvam as brigas de vocês. E olha, gente, meus meninos, eles são pequenos. A Laura tem 7 anos e o Lourenço tem 3 anos. Então, o Lourenço, tudo dele me demanda. Tudo que ele precisa, ele me demanda. Então, eu ensinei ele a chamar a Laura. Por exemplo, se ele quer pegar uma água. Eu não pego mais água para meus filhos. Eles
levantam e pegam. Eles têm um banquinho que eles sobem no banquinho e vai lá e pega a água. Então isso me economizou o quê? O tempo de toda hora ter que levantar e pegar água. Toda hora levanta e pega água. Deixar os nossos filhos independentes, isso nos ajuda muito na produtividade. Então, ensinar para eles algumas coisas básicas. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que a gente vai ter que levantar e vai ter que fazer e vai ter que atender naquele momento. Mas enquanto você tá ali se organizando, tente dar voltar aqui para poder falar certo. Tente dar pros seus filhos a maior independência que eles puderem ter, para eles não depender de você para tudo. Claro que tem as crianças que vão depender, que são as crianças menores e tudo mais. Mas quanto mais eles crescerem, ensinem para eles a serem independentes, a organizar as coisas deles. Então, por exemplo, na hora que você for fazer o seu café da manhã, você já deixar o deles pronto. Então, isso vai te ajudar na sua produtividade, porque você vai conseguir aí não ter que parar. Tipo, você tomou café e foi trabalhar. Aí você teve que parar para arrumar café para as crianças de novo. Então, isso acaba te perdendo aí algum tempo. Então, é bom você parar para pensar nisso também. A Lu tá falando, eu tenho 3, né? Danilo, 7 meses. Lu, você não tem jeito. O pititinho, ele vai te exigir muito mais. Coloco garrafinhas pequenas na porta da geladeira, me ajuda com as meninas de 3 e 6 anos. Exatamente. Isso também vai fazer super sentido. A Evelyn falou, eu faço isso com frequência, mas eu perdi cliente porque ela surtou, porque não respondi, tinha muita coisa para fazer e foquei. Evelyn, eu acho que esses clientes que não podem esperar 5 minutos, eles estão numa necessidade tão grande de procurar um produto a qualquer custo. Então, se o meu cliente não puder esperar 5 minutos, a gente tem que dar um bom atendimento. A gente precisa ser ativo. Então, se organize para abrir a cada 1 hora seu Instagram. Não é possível que a pessoa não pode esperar 1 hora. Tem lojas que atendimentos são 24 horas. Você manda a mensagem e se você realmente quiser comprar aquele produto daquela pessoa, às vezes ela vai demorar aí 24 horas até 48 horas para te responder. Então, eu acho que a gente precisa parar de acostumar mal as nossas clientes, né? Às vezes a gente tá ali sempre muito disponível a todo momento, a qualquer momento. Então, acho que isso acaba deixando os nossos clientes, não é folgada a palavra, acostumados mal. A gente acaba acostumando eles mal. Então, a gente precisa porque não adianta. Se você for ficar olhando o celular a cada notificação, você não vai produzir o que você precisa produzir. Então, algum momento a gente tem que parar, a gente tem que se organizar para parar. Mais uma dica. Gente, tem um monte de dica aqui para me passar para vocês. Deixa eu correr aqui. Identifique os ladrões de tempo, que a gente já falou. Separe o dia por blocos. Por exemplo, separe o bloco da manhã e separe o bloco da tarde. Então, na parte da manhã, você vai fazer isso, isso e isso. Na parte da tarde, você vai fazer isso, isso e isso. Observe o que é mais produtivo para você. Ju, essa live vai ficar salva assim. Todas as lives de segunda e todas as lives de quarta vão ficar salva no meu Instagram, tá? Só se acontecer algum problema para ela não ficar salva. Mas a intenção é sim que elas fiquem salvas para vocês poderem voltar e assistir de novo. Mas muitas coisas que a gente vai passar aqui, essa interação que a gente tem aqui, é só no ao vivo, né, gente? Então, separe os dias por blocos. Então, na parte da manhã, separe os itens que você vai fazer na parte da manhã e separe na parte da tarde o que você vai fazer. Se você rende mais na parte da manhã, coloque as coisas mais importantes na parte da manhã. Se você rende mais na parte da tarde, coloque na parte da tarde as decisões mais importantes que você tem que tomar.
Então, separe por blocos também, além de se planejar, de colocar tudo no papel, separe os blocos de dia. Se você trabalha só na parte da tarde ou tarde à noite, então se organize sempre para as primeiras coisas que você começar a fazer, sejam as coisas de mais prioridade. Porque quando a gente começa a trabalhar, parece que a gente está mais produtivo, parece que a gente está com um gás maior. E aí, vai chegando no final do dia, a gente vai aí perdendo todo esse gás, né, do dia. Próxima dica, liste, acabei de falar elas dentro da outra, liste por prioridades e comece por elas. Então, liste aí todas as prioridades do dia e comece por elas, principalmente no momento que você for mais produtivo. Se você perceber que o seu dia, amanhã é mais produtiva, comece pela manhã. Se você perceber que a tarde é mais produtiva, comece pela tarde, tá? Outra dica aqui. Tire um dia da semana para você fazer todas as suas postagens para o Instagram. Gente, a gente precisa ser consistente, a gente precisa ter consistência, a gente precisa trazer conteúdo todos os dias para os nossos clientes. Não queira só vender, não poste somente venda, somente kits. Mostre ali pro seu cliente o valor do seu produto, sabe? Mostre ali os bastidores, mostra as máquinas que você está trabalhando, faça reels de dicas, como colocar os personalizados na mesa, como fazer uma mini festa. Então pense aí no que você pode trazer no seu Instagram, além de você colocar ali os seus produtos, traga também coisas que você gostaria de ver no Instagram que você acompanha, no Instagram que você quer comprar. Por exemplo, sair do nosso nicho. Se você vai comprar uma roupa e naquela loja daquela roupa, ela te dá a dica de moda, de combinação. Essa cor combina com essa. Olha que legal. A gente fala, e aí eu posso ver, nossa, o amarelo combina com rosa. Que legal, gostei dessa combinação, vou comprar algo assim. Ou então eu tenho em casa uma bermuda amarela e uma blusa rosa. Ou uma blusa rosa e uma bermuda... Isso aí, que eu falei tudo igual, né? Ou eu tenho em casa uma bermuda amarela e uma blusa rosa. Ou uma blusa amarela e uma bermuda rosa. Então vai tudo combinar. A Ateliê Priartes, eu tenho dificuldade de trazer conteúdo sobre topo de bolo. Gente, vou anotar isso aqui pra mim não esquecer. Vou colocar aqui, ó, são 2 temas que eu quero trazer já pra vocês nos próximos dias. O primeiro é os aplicativos e o segundo tema é conteúdos pro seu Instagram. Dicas de conteúdo. Como você pode trazer mais conteúdos, você ter chuvas de conteúdos para postar no seu Instagram. Então, quando você para pensar nisso, viu, Ateliê Priartes? Quando você parar para pensar o que eu tenho para postar no meu Instagram, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa. Você vai pensar no seu nicho, quem é o meu público-alvo? É a mãe? É a boleira? É quem? Quem que é o meu público-alvo? É a avó que compra para os filhos? Quem? Se é a mãe, o que essa mãe quer assistir? O que essa mãe quer... Não demora muito com esses conteúdos de Insta, pelo amor de Deus. Eu vou ver se eu trago na próxima quarta, pode ser? Vamos ficar combinado assim? Semana que vem, gente, vou aproveitar aqui já que a gente entrou nisso. Semana que vem eu vou ter uma semana inteira de conteúdo pra vocês. Nós vamos ter live de segunda a sexta. Quem vem comigo? Só porque as lives vão ser 4 horas da tarde. Segunda vai ser no horário normal, às 8 horas da manhã, lá no Café com a Carol. Terça-feira, 16 horas. Quarta-feira, às 19 horas aqui, né? Igual a de hoje. E aí, quinta e sexta, 16 horas da tarde. Eu vou trazer live pra vocês nessas 2 próximas semanas, todos os dias. E um dos conteúdos dessa semana, a gente pode trazer aí esses 2 conteúdos que a gente já falou aqui, tá bom? E aí... as lives de terça, quinta e sexta são lives que não vão ficar gravadas, tá? Então, já se organizem para participar. Vamos voltar lá?
Então, tire um dia para você fazer as postagens no Instagram. Então, tire um dia para você parar, você vai parar e vai pensar no seu produto. Se você, de segunda a sexta, você não consegue ter esse dia de parar para poder pensar no seu produto, você vai parar no sábado. No sábado, na parte da manhã, você vai pensar em que você vai postar no Instagram. E aí, gente, vocês vão anotar essas ideias que vocês forem tendo. As frases, as que não vão ficar gravadas são as de terça, quinta e sexta. Segunda e quarta, que é os quadros Café com a Carol e Descomplicando o Seu Negócio, que é da quarta, vão ficar gravadas sim, tá? Café com a Carol é no Insta, às 8 horas da manhã, toda segunda-feira. E aí, na segunda-feira, meninas, é live de mentoria. Então, eu quero que vocês mandem perguntas e se vocês se preparem para entrar comigo, que eu vou estar falando do seu negócio para você ao vivo, aqui no nosso Instagram. Quais não ficaram? Carol, você tem não sei, não entendi. Algumas lives que fale? Você tem alguns live que falam? Fala o quê, Pri? Deixa eu ver se... peraí. Sobre persona. Não tenho. Mas a gente pode falar sobre isso também. Mais um tema aqui na live. Vamos anotar. Porque se não anotar, a cabeça não funciona depois. Vamos falar sobre persona também, tá, gente? Vou trazer todos esses conteúdos pra vocês aí. Então, gente, quando você para pra pensar aí... Faz um calendário de lives, por favor, para nós anotar. Pode deixar, eu vou organizar. Até no domingo eu vou soltar todas as lives que vai ter na semana que vem e na próxima. A gente vai ter 2 semanas de muito conteúdo aí para vocês. A gente vai ter alguns convidados aí nas lives, né? Mas vão ser 2 convidados que vão ter 2 dias e nos outros dias vão ser lives só comigo. As lives que forem só comigo vão ser lives que fora desses dias, segunda e quarta, são lives que não vão ficar gravadas. As com convidados, a gente pode deixá-las gravadas para vocês, tá bom? Então, quando você para pensar nos posts que você tem que fazer, você se organiza, você consegue ali trazer todas as ideias e você colocar no papel. Então, colocar frases motivacionais, eu acho bacana, indicação de alguma coisa, né? De algo para o seu cliente. Você pode o quê? O que mais que você pode trazer para o seu cliente? Você pode trazer como ele organiza uma mesa, como ele faz um cacho de balão. Você pode trazer reels com coisas engraçadas, você pode trazer memes, né? Então, tudo isso a gente pode trazer aí pro nosso perfil e até mesmo conteúdo sobre festa, né? Sobre o que você produz. Qual a importância de ter um topo de bolo? O que o topo de bolo agrega no meu produto? Então, a gente pode aí estar fazendo um apanhado de coisas e colocar aí nas redes sociais para atrair cada vez mais os seus clientes. Então, é bem importante a gente poder olhar também por esse lado aí e parar um dia para fazer todas essas postagens no seu Instagram. Mais uma, a última dica que eu venho trazer para vocês é: continuem aprendendo sempre. Meninas, aprendizado é a única coisa que ninguém rouba de você. É a única coisa que se você aprender, ninguém mais vai conseguir tirar de você, é o aprendizado. Por quê? Tudo que você aprende e você coloca em prática, aquilo ali fica vivo dentro de você. E aí vai ser muito mais difícil você esquecer. Então, não só aprender, mas colocar em prática também. Porque quando a gente coloca em prática, a gente começa a ver sentido em todo o aprendizado e a gente não fica com aquela obesidade de informação. Porque sempre que a gente pegar e praticar, a gente vai conseguir aí ser muito mais produtivo também. E aprender faz parte do processo. E quando a gente aprende, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não sabia fazer posts pelo Canvas. E aí eu tenho uma pessoa que está me ajudando a fazer esses posts e ela está me ensinando a fazer.
E hoje, gente, hoje pra mim, eu falei, meu Deus, como isso é fácil de fazer. Mas é muito simples, eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Tô conseguindo fazer todos os meus posts do meu Instagram. Então, eu tô aprendendo a todo momento. E não só aprendendo, eu tô praticando. Por quê? Porque eu preciso trazer conteúdo pra vocês. Então, trazendo conteúdo pra vocês, eu vou o quê? Praticar. Então, eu tinha muita dificuldade em pensar, meu Deus, eu queria tanto fazer um Reels, acho tão legal fazer Reels, não sei o quê. Gente, eu fiz uma chuva de Reels esses dias, vou postar devagarzinho pra vocês. Por quê? Porque eu parei pra pensar nessa estratégia, né? E aí eu tô aprendendo a usar a ferramenta. Eu tô aqui, a Lu falou aqui que o ponto fraco dela é as redes sociais. Eu tô aprendendo, Lu, também, sabia? Ensina a mexer no Canva. Outra live, peraí. Ensino demais. Minha meta em 2021 foi isso, fazer meu Insta ser mais interativo e me conectar com as clientes, mas acaba gastando mais tempo nas postagens, principalmente nos stories. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido muito Isso aí, Lu, hashtag bora praticar. Que eu tenho aprendido muito em todos os cursos que eu tenho feito. É que aqui no Instagram, ninguém tá aqui no Instagram simplesmente para comprar um produto. A gente precisa aprender a se conectar com o nosso cliente. A gente precisa aprender o quê? A colocar, a trazer a atenção, a contar histórias, a usar gatilhos, né? Para que aquela história a pessoa possa segurar a pessoa ali, para que ela escute, para que ela possa colocar em prática as coisas que você fala, ou para que ela queira realmente te seguir. Por que que muitas vezes entram pessoas no nosso Instagram e saem? Porque às vezes ela gostou de alguma coisa, mas você não tem continuado a fazer aquilo que prende as pessoas para as pessoas continuarem no seu Instagram. Então a gente precisa aí dedicar um tempo. A gente precisa parar um pouquinho para pensar no nosso negócio também. Quando a gente para pensar no nosso negócio, a gente também tá trabalhando. E isso faz parte do trabalho. Então, se hoje é muito apertado por conta das encomendas, separe 1 hora a mais do dia, ou separe meia hora, ou tire o final de semana, metade de um dia para fazer isso, mas demanda tempo se a gente não se planejar. Se a gente tiver que fazer todo dia, isso vai minar a nossa produtividade. Mas se eu me planejar, faça os posts para 15 dias, gente. Por que não? Se organize, prepare o conteúdo para 15 dias. Numa sentada, você já pensa ali naqueles conteúdos, monta a legenda, já programa seus posts, tá? Eu acho que isso faz muito sentido na produtividade. A Lid tá falando aqui. Enquanto a máquina vai cortando, eu vou fazendo um story e aí vai dando certo. Isso mesmo, story é o dia a dia, é mostrar os bastidores. Carol, eu fiz uma pergunta para os meus seguidores e só 2 responderam. O que eu faço? E essa pergunta iria me ajudar para fazer o portfólio. Gente, é o seguinte... As primeiras vezes que eu postei minhas caixinhas de perguntas, ninguém me respondeu também. Por quê? Não era normal eu fazer isso, né? Não era normal eu estar sempre aparecendo. Então, é normal, sim. É normal as pessoas não quererem responder. Então, o que eu indico para vocês? Comecem com enquetes. As enquetes as pessoas respondem. Então, em vez de você fazer uma caixinha de perguntas, põe a enquete. E se naquela caixinha de perguntas ninguém respondeu, volte lá você mesmo e responda. Responda a caixinha de perguntas, escreva na caixinha de perguntas, abre o story e responde. Às vezes, um story que você fizer respondendo incentiva outras pessoas a fazer perguntas para você também, viu? Isso é uma dica que uma pessoa do marketing digital dá. Ai, peraí, Ariane. Ju, continua fazendo, com o tempo vai aumentando, é assim mesmo, todo mundo começa com pouco. Isso mesmo, você teve 2, ótimo, responde as 2 com muito afinco. A Glaucia, Carol, fala sobre storytelling para Instagram. Eu tenho muita dificuldade, mas sei da importância. Gente, eu não
Vou anotar aqui e eu vou trazer uma amiga minha para falar sobre isso, que é a Pri do Descomplica. Ela é formada em publicidade e ela domina essa parte. Eu não domino a parte do storytelling. Então, eu já tô anotando aqui o pedido de vocês. E aí, eu já vou trazer ela semana que vem para vocês, hein? Como só 2 responderam, aí pedi pra minha filha ir lá e responder. Pronto! Aí, ó, amei de eu mesmo responder. Isso, gente, vai lá, você mesmo, responde a sua caixinha de perguntas, escreve lá na caixinha e você vai lá e responde. Às vezes é uma coisa que você queria falar pros seus seguidores e eles não te perguntaram, então você mesmo responde. No início eu fiz isso e é natural, sabe? É natural. E hoje, graças a Deus, eu já tenho interação. Mas às vezes tem uma caixinha de perguntas que eu posto que não tem tanta interação. E assim, tá tudo bem, sabe? Antes eu sofria, eu falava, nossa, mas ninguém responde. Parece que as pessoas não tão interagindo, não estão gostando do conteúdo que eu faço. Mas esse ano, gente, eu vim pra trazer um conteúdo totalmente diferente pra vocês. Um conteúdo muito mais engajado do que eu já trouxe em todo 2020. Esse ano de 2021 eu vim para fazer diferença para vocês. Vocês podem ter certeza que quem continuar aqui me seguindo, acompanhando as lives, vai ter muito aprendizado. Vai ter não só de gestão, porque, como eu já falei para vocês, eu sou artesã também. Então, eu tô aqui no campo de batalha, colocando em prática tudo que eu falo para vocês aqui, eu coloquei em prática no meu negócio antes. Storytelling, só sei que nada sei, ri alto aqui. Storytelling é contar histórias, é fazer legendas, né? Por mais incrível que pareça, meu perfil é criador de conteúdo. Por isso, os stories vai pro meu perfil do Face e não pra página, lá todo mundo responde. Olha que legal. Isso, arrasou. Meninas, então é isso. O que eu vim pra trazer pra vocês de produtividade, né? Eu acho que essa live foi muito produtiva. E aí, gostou? Conta aí pra mim se vocês gostaram. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe pra vocês hoje, esse conteúdo aí, ó, carregado com muitas dicas mesmo pra vocês, de produtividade, pra vocês já pegarem e colocarem realmente em prática. E vocês vão ver quanto isso faz diferença no negócio de vocês. Quando vocês fizerem, me marque nos stories. Vamos fazer um print, gente? Eu quero um print. Vamos lá. Eu quero print, todo mundo postando nos stories pra me trazer muito chuva de conteúdos pra vocês semana que vem. Vamos lá? Ai, fico muito feliz, tá todo mundo colocando aqui, amei, obrigada, Carol. Tu te tornas responsáveis pelo aquilo que cativas, então eu sou o problema seu, então, problema seu, minha mentora. Ah, você é linda, você sempre arrasa, como não gostar, só coisa boa de ensinamento. Ah, não, gente, olha aqui, tudo aluna linda minha. Teve uma moça que peraí que eu perdi a pergunta, deixa eu ir ali, a Carol, minha xará. Se eu tenho curso de precificação. Sim, Carol, hoje eu tenho um curso que chama Precificação Descomplicada. Ele tá com as vagas fechadas, né? E eu só vou abrir as vagas dele agora no final do mês. Então, vamos acompanhando aí, que no final do mês vai ter uma turma especial da Precificação Descomplicada. E quem não teve oportunidade de entrar, entre, gente, porque o curso, ele é muito completo. Minhas alunas estão aí, ó, pra não me deixar mentir. Conta aí, por favor. Ah, que bom que você gostou, meus criativos. Eu fico muito feliz de vocês terem gostado. E eu gostei de fazer a live às 19 horas, viu? Teve muita interação, gostei mesmo, de verdade. A gente vai fazer na próxima quarta às 19 também e a gente vai testando. Caso for preciso, a gente vai ajustando aí esse horário. Ó, a Lu é minha aluna, ela tá aqui, vou indicar você para uma conhecida. Ela tá aí que me chama de mentora. A Lu é minha aluna, a Ariane é minha aluna. O curso é top, estou amando, olha aí, ó. Ai, fugiu a Lu. A Luciane, do Papeleiro Maluco. O curso é um divisor de águas no seu negócio. A Lu, gente, deixa eu contar pra vocês aqui. Carol, a Gláucia também, minha aluna.
A Lu falava assim, Carol, mas eu não tô vendo nada descomplicado nesse curso. Eu falei, calma, Lu, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai ver que é descomplicado sim. E, Lu, é descomplicado ou não é, Lu? A Josi aí, a Lid, tudo aluno minha. Olha que coisa mais linda essas alunas minhas, tudo aqui aplicada. Conta, Lu, conta, Luciane, conta aí pra elas se é ou não é descomplicada a nossa precificação, o nosso curso. Conta pras meninas. Aí, ó, a Lu tá falando aqui que é sim. A Amora também, minha aluna. Maravilhosa. Larga de ser linda, você estuda, viu? Aí, ó, é descomplicado, não é, Lu? Exatamente. Gente, eu virar amiga das minhas alunas, tudo, eu não dou conta, gente. Eu tenho um coração grande demais. Ai, ai. Só demora pra pegar o jeito. Mas depois que pega, o negócio anda, não é? É isso aí. É isso que importa. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Até segunda no Café com a Carol. E quarta-feira aqui de novo, com muito conteúdo pra vocês, viu? Gente, ó, beijo, beijo e até mais. Tchau, tchau. Aí, arrasou, Lu.